Boa noite a todos. É com imenso prazer que a gente vai dar aberta e início à audiência pública da revisão do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico aqui do município de Garuva. Agradeço a participação dos munícipes que estão acompanhando via Facebook, do nosso nobre vereador, aqui presente, vereador Jarbas, secretária de Planejamento Cláudia, secretária de Turismo Gilcemar, muito obrigada pela presença, a equipe da Secretaria de Saneamento e a equipe da Azimuth que nos acompanhou e executou a revisão junto com a Secretaria de Saneamento. O Plano de Saneamento Municipal aqui de Garuva, ele foi instituído em 2017 pela Lei 1987 e agora está passando pela revisão de acordo com a nossa Lei 14.026 do Marco do Saneamento. Então, a gente vai abrir aqui com o pessoal da Azimuth, dando início, e depois a gente vai ter 15 minutos para qualquer pergunta, tanto via Facebook quanto presencial. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, aqui presentes nessa Casa de Leis. Então, como a secretária falou, a revisão do plano ela é exigida, né, dentro da legislação vigente, e a gente está aqui hoje para apresentar um resumo do que está disponível no site da Prefeitura para leitura. Então, a gente vai apresentar os tópicos, né, que são o diagnóstico e o prognóstico, e aí qualquer assunto ou qualquer informação mais profunda, né, vocês podem fazer a leitura do plano que está disponível no site da Prefeitura e da Secretaria. Então, o Grupo Azimuth, a sede dele é em Joinville. Então, para a gente é um prazer e uma honra muito grande estar podendo participar desse momento tão importante que é a revisão do plano de saneamento. Posso ficar lá também? Dá? Então vamos mudar aqui. Então, para a gente é uma honra muito grande estar participando dessa revisão, né, desse instrumento tão importante, que é o saneamento, os 4 eixos que a gente vai falar, que é importante para o desenvolvimento de todos os municípios. Então, a gente fica muito feliz por uma empresa da região estar podendo participar, né, do município que fica do nosso lado, nesse estudo que é tão importante para o município de Garuva. Eu queria primeiro registrar a presença dos técnicos que estão junto comigo aqui, que são o Fábio de Almeida Júnior, ele é arquiteto e urbanista, a Gabriela Vargas Coelho, ela é engenheira ambiental com pós-graduação em análise ambiental, a Mariana de Souza Barros, engenheira ambiental de segurança do trabalho, pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e mestre em tecnologia de ambiente. Eu sou o Ricardo Meyer, sou engenheiro sanitarista ambiental, e aqui com a gente também está o Roberto, que é engenheiro civil de segurança do trabalho, com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, pós-graduação em gestão e saneamento ambiental. Apesar de eu estar apresentando o plano, se tiver alguma dúvida técnica, eu vou consultar aqui os universitários, né? A equipe está com a gente aqui, para alguma coisa que eu não souber responder, eles vão ajudar a gente, e essas 4 pessoas, junto comigo e com a coordenação do César Arnhart, foram os técnicos que elaboraram a revisão do plano. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico, dentro da lei, ele contempla 4 eixos. Tá? Quais são os 4 eixos? É o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, né, e manejo de resíduos sólidos, e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, esses 4 eixos foram abordados e foram estudados, né, feito na revisão do plano de saneamento. Todo mundo já ouviu falar no novo marco legal do saneamento, que é a Lei 14.026/2020. E esse marco ele é importante por quê? Porque ele define metas bem específicas com relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, o que ele cita? Ele cita que até 2033, todos os municípios têm que ter 99% de abastecimento de água, 90% de cobertura de esgoto sanitário e uma redução de perdas, que é o IPD, na ordem de 25%. Como estamos hoje? Como é que o município de Garuva se encontra hoje?
De acordo com o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o abastecimento de água na área urbana é 100%, ou seja, o município já atende essa questão do abastecimento de água, de acordo com a nova lei. A parte de esgotamento sanitário, hoje não tem rede separadora absoluta, então a cobertura de esgoto hoje é em torno de 0%, e o índice de perdas no sistema de abastecimento de água é em torno de 51%, bastante elevado. Então, esses dados são os dados informados no SNIS. Como é que foi a metodologia? Então, a revisão ela atende os 4 eixos, né, que nem eu falei para vocês antes, a legislação preconiza isso. Então, para os 3 eixos, resíduos sólidos, abastecimento de água e esgotamento sanitário, foi feito um estudo, um diagnóstico e um estudo de viabilidade econômica e financeira. Mais para frente eu vou falar para vocês o dispositivo legal que nos faz, que exige que as revisões do plano tenham esse estudo de viabilidade econômica e financeira. E a parte da drenagem urbana também foi estudada, mas sem levar em consideração essa parte de estudo, de viabilidade econômica e financeira. Então, como é que foi a metodologia, onde é que nós estamos hoje? Deixa eu só ver onde é que eu... É no vermelho? Isso. Então, foi feita a caracterização dos serviços, foi feito o diagnóstico, né? Então, nesse diagnóstico é feita uma avaliação do plano anterior. Em cima do diagnóstico das necessidades é feito um prognóstico, ou seja, o que é o prognóstico? O que precisa ser feito, né, para melhorar os sistemas, os indicadores. Então, dentro do prognóstico é definidos os objetivos e as metas para a universalização. Dentro do prognóstico é feita uma projeção populacional, né? Essa projeção ela ajuda e ela é um item obrigatório para fazer o estudo de viabilidade econômica e financeira, ou seja, se o município cresce, você vai consumir mais água, você vai consumir mais esgoto, então você tem mais investimentos. Em contrapartida, você também tem mais faturamento. Então, esse estudo populacional ele é importante para poder fazer o estudo de viabilidade econômica e financeira. As ações para poder atender o que a gente está sugerindo, né? E a gente está agora na fase da audiência pública e o plano revisado. Ou seja, nessa audiência pública vai ser coletada os dados, né, as perguntas vão ser anotadas. Dentro disso, né, secretária, está o plano no site, né, onde as pessoas podem ler, podem mandar e-mail solicitando perguntas, informações e sugestões. Então, com toda essa sugestão, desculpa, e esse levantamento, a gente faz uma reunião com a secretaria e aí entrega o plano revisado. Então, nós estamos aqui nessa parte final aqui da revisão do plano. Vamos falar rapidamente agora do primeiro eixo, que é o abastecimento de água. Então, o abastecimento de água de vocês possuem hoje 3 captações. Então, isso aqui é importante, porque vocês podem observar, as captações de vocês são uma área bem preservada, ou seja, historicamente, não existe, que nem a gente vê no oeste, né, falta de água, porque não existe água no manancial para tratar. Diferente de vocês, né, vocês estão numa região privilegiada, né, e onde a captação de vocês está bem protegida com relação à mata ciliar e com relação também à proteção, né? Da captação, então toda a água ela é captada e é encaminhada para a ETA, que é uma estação de tratamento de água. A capacidade da ETA de vocês, que é instalada aqui, é de 40,8 litros por segundo. A vazão necessária para final de plano, o que é isso? Pegando o estudo populacional, pegando o consumo per capita, você estima uma vazão final para final de plano. Então, para final de plano, existe uma necessidade de ampliação da ETA em torno de 65,8 litros por segundo. Lembrando que, pelos dados que a gente teve também, já existe uma necessidade de ampliação quase que imediata na estação de tratamento de água de vocês. Com relação à reservação, a mesma coisa. Então, você capta, trata, reserva e distribui. Então, a reservação de vocês hoje, do município, a capacidade atual é 950 metros cúbicos, ou seja, 950 mil litros. O volume necessário para final de plano é em torno de 1.950.000 litros ou 1.950 metros cúbicos. Só que para imediato, vocês precisam já ampliar a reservação em torno de 500 metros cúbicos. Então, para final de plano,
seria necessário mais 1.000 metros cúbicos, sendo que hoje vocês já necessitam de uma ampliação de 500 metros cúbicos na reservação do sistema de abastecimento de água. Com relação ao esgotamento sanitário, o que a Azimuth propôs para o esgotamento sanitário? Tá? Atendimento da rede coletora separador absoluto para o núcleo adensado e atendimento individualizado no restante da área urbana. O que significa isso? Muitos municípios de Santa Catarina, você se olhar, o município é área urbana, mas se você olhar um município, muita área urbana ainda é rural. Então, apesar do plano diretor ele expandir a área urbana, você tem núcleos que, apesar de serem urbanos, eles são rurais. Então, você falar que vai atender a área urbana com rede coletora é muito difícil. Por quê? Porque o investimento vai ser muito grande. Então, nessa área urbana, apesar de ela ser urbana, mas ela é muito afastada, onde o investimento para levar o esgoto é muito caro, nessa área a gente está considerando tratamento individual. Essa solução do tratamento individual ela já é aprovada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Eles já entendem o tratamento individual nas áreas menos urbanizadas como uma solução. A própria resolução da ANA ela já define o tratamento individual como uma solução de cobertura nessas áreas mais afastadas, justamente para poder viabilizar. E a grande pergunta é a seguinte, mas aí quem que vai fazer a manutenção? Isso a gente já está colocando no plano, que a manutenção ela vai ser obrigatória, seja pela concessionária, seja pela operadora. Ou seja, uma vez por ano, a operadora, a concessionária, vai fazer a limpeza para poder que essa fossa, o filtro e o sumidouro tenham uma eficiência de acordo com a norma. Lembrando que essas unidades individuais elas têm que ser construídas e aprovadas de acordo com as normas, com a NBR, né, que define isso para tratamento individual. Então, como é que ficou a solução para poder viabilizar o esgoto no município de Garuva? Essa área aqui, mais adensada em vermelho, está sendo considerada como separador absoluto, ou seja, vai ser feita a rede de esgoto, separada da drenagem urbana, e todo o esgoto de todas as ligações vão encaminhar para a rede aqui e para uma estação de tratamento onde vai ser tratado esse esgoto. Toda essa área aqui, ela é considerada urbana. Então, veja bem, aí eu tenho aqui uma comunidade, ou 5, 6 casas. Para você poder fazer rede, levar até aqui e centralizar, isso fica muito caro. Então, nessas áreas mais periféricas aqui, a gente está considerando tratamento individual no lote. Então, foi feito um estudo populacional simplificado, onde o município, isso é importante, tá, pessoal? O município de vocês está crescendo. Muitos municípios que a gente faz o plano, ou eles estão decrescendo, ou eles mantêm a população. Isso aqui é um indicativo forte que o município é uma tendência a crescimento. Então, hoje, a população total é de 19.700 habitantes. Então, o horizonte de projeto, que é de 30 anos, ele vai partir para 36 mil habitantes. Então, esse aqui é o estudo populacional. Esse estudo é importante para a gente poder calcular as demandas, calcular os investimentos, calcular o faturamento, tá? Tanto de água como esgoto e resíduos. Aqui são as projeções para economias do sistema de esgoto. Então, vocês podem observar que aqui, hoje a gente está com 0 de esgoto. Então, a tendência é você aumentar a cobertura de esgoto, seja ela tratamento individual ou seja ela tratamento coletivo, e atender a meta estipulada no novo marco regulatório de saneamento, que é de 90%. Então, aqui é uma evolução das economias de esgoto ao longo do horizonte de projeto, que é 30 anos. Aqui são as economias. Lembrando o que é a diferença de economia para ligação. Você está num prédio, tem uma ligação e 20 apartamentos. Então, você tem uma ligação e 20 economias. Entenderam para ver a diferença, né? Então, nesse cálculo da viabilidade, a gente também faz a evolução das ligações e das economias. Então, aqui, partindo de 6 mil ligações de água, chegando até aproximadamente 12 mil ligações de água, e aí aproximadamente aqui umas 11 mil ligações de esgoto no horizonte de 30 anos. Vocês podem observar que até o ano 10 existe uma curva acentuada muito forte para poder viabilizar o que está estipulado no marco legal do saneamento, que é 2033. Então, aqui, o investimento na parte de esgoto é muito alta,
para poder atender a meta que está estipulada em lei. Então, aqui é feito, todo esse material está no plano disponibilizado no site da Prefeitura. Tá? Então, é feita uma evolução do atendimento ao longo dos anos. Né? Então, aqui tem o nível de atendimento do esgoto, o nível de tratamento de água, então você vê a população atendida. Então, toda essa parte de demandas, tanto de água, por exemplo, a água aqui, ó, você já tem 100% de atendimento. Né? Então, aqui você tem a população atendida. Então, essa parte de nível de atendimento é feita uma planilha, de acordo com o estudo populacional, para definir as demandas e os investimentos futuros. Com relação às perdas de água, hoje a perda de água de vocês é em torno de 51%. Aqui é uma coisa importante que a gente tem que observar. Perdas de água, IPD. Todo mundo fala, quando fala perdas de água, é vazamento. Não. Esse 51% não quer dizer que 50% da água que é produzida é perdida. Esse 51%, parte é perda física, ou seja, aquele vazamento que está na rua, que aparece, aquele vazamento que a gente que não é visível, às vezes pega uma boca de lobo, a gente não enxerga, mas parte dessa perda o que é? É hidrômetro parado, é ligação clandestina, gato, tá entendendo? Então esse índice de perdas ele envolve tanto os vazamentos como aquele consumo que as pessoas estão consumindo água, tá entendendo? Só que não é medida. Então esse IPD, o combate dele, ele é nas duas frentes. É na questão dos vazamentos, mas é questão também dessa busca da troca de hidrômetros, dessa busca das ligações clandestinas, esse furto da água. Então tudo isso é importante. Então, às vezes é bom a gente dizer que esse 50% não é só água perdida. Às vezes é essa conta que eu falei para vocês, que é a perda aparente, ela também está dentro desses 51%. Então aqui vai ter que ser feito um investimento bem grande até o ano 10 para poder atingir as metas do plano de saneamento, que é em torno de 25%. Aqui é um resumo dos investimentos. Depois no outro slide vai ficar mais nítido. Então aqui em verde é os investimentos do esgotamento sanitário. Vocês podem observar aqui, ó, nos primeiros 10 anos, um investimento forte na parte do esgoto, para poder atingir as metas estipuladas na legislação. O abastecimento de água, existe uma necessidade de imediato, que nem eu falei para vocês, ampliação da ETA, ampliação de reservação, investimento no controle de perdas. Vai ser feito, então, um investimento muito forte nesse primeiro ano aqui. E aqui os estudos e projetos, ou seja, no primeiro ano a gente diz que não se faz nada. No primeiro ano você planeja, você faz os projetos. Então existe uma verba também de estudos e projetos no ano 1, no horizonte de 30 anos. Então o investimento total para curto, médio e longo prazo, para água, esgoto e projetos, é na ordem de 59 milhões de reais. Então aqui está um resumo expandido, né? Então na parte de água vai ser necessário um investimento de 10 milhões de reais para poder atingir as metas e os investimentos. Aqui tem que ser feito também um investimento de esgoto de 57 milhões de reais e a parte de estudos e projetos 1,7. Lembrando aqui, pessoal, que aqui é só investimento, não é operação. Produto químico, pessoal, isso aqui é só investimento. Resumindo, obra. Obra e ações e compra de equipamentos. E as despesas operacionais, ou seja, ao longo de 30 anos, qual vai ser a despesa operacional? Ou seja, a gente chama de OPEX, né? As despesas de operação. O que é despesas de operação? É o transporte do lodo, é o produto químico, é o salário do operador, é o salário do vigia, né? Então, os veículos, gasolina, então tudo isso a gente leva em consideração, ou seja, as despesas de exploração no horizonte de 30 anos é em torno de 111 milhões de reais. Então, tudo isso a gente leva em consideração quando faz o fluxo de caixa. E aqui é o faturamento, né? O faturamento ao longo dos 30 anos, ou seja, você pode ver que o faturamento do esgoto é quase mínimo, né? Então ele vai arrancando aqui de zero e ele vai subindo, né? Então o faturamento total ao longo dos 30 anos na parte de água é de 169 milhões de reais e o faturamento do esgoto em torno de 133 milhões de reais.
e o fluxo de caixa, ou seja, aquilo que você arrecada e aquilo que você investe, né? Então você faz um fluxo de caixa para ver se esse projeto ele é viável financeiramente ou não. Então você pode observar que o fluxo de caixa nos 10 primeiros anos ele é negativo. Ou seja, para poder viabilizar a construção do reservatório, a execução das redes, a execução das estações de tratamento, você vai ter um fluxo de caixa negativo na ordem de 22 milhões de reais. Ou seja, aqui esse recurso vai ter que buscar de algum lugar. Então você tem uma parte negativa. Mas ao longo do projeto ele fica positivo. E esse fluxo de caixa ele dá uma taxa interna de retorno, ou seja, o que é uma TIR? É quanto o projeto é atrativamente atrativo, no caso, financeiramente. Então, uma taxa de retorno de 8,14%. Ou seja, você traz todo esse investimento para o valor presente e calcula quanto que a operação, a manutenção do sistema de água e esgoto, ele é rentável ou não. Aqui é muito importante a gente citar dois artigos da lei. Até é legal que tem alguns vereadores aqui que é importante a gente falar isso, né? É importante os vereadores estar aqui para poder a gente explicar isso também. A Lei 11.445, que a gente fala que é a Lei do Saneamento de 2007, que é a primeira lei, né, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento, no artigo 2º ele cita o seguinte: os serviços públicos de saneamento serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais. Obrigado, Gabriel. Aí tem o artigo 2º, o inciso 7º, eficiência e sustentabilidade econômica. O que significa isso? Eficiência e sustentabilidade econômica. Em resumo, o sistema não pode dar prejuízo, né? E aí, quando a gente fala eficiência, a sustentabilidade econômica, tudo bem, sustentável, você paga salário e tal. Mas como é que você faz eficiente? Como é que você atinge meta? É com investimento. Então, quando a gente olha a tarifa, a gente tem que olhar não só a questão de salário, manutenção e operação, mas é tudo aquilo que a gente precisa fazer de investimento para poder ser eficiente. Então, a própria lei de 2007, ela já fala que o sistema tem que ser superavitário. E agora, na revisão do Marco Legal do Saneamento, que é a 14026 de 2020, o artigo 19, essa lei altera essa. Então, o artigo 19, ele também já cita e ele acrescenta que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica financeira assegurada por meio de remuneração e cobrança do serviço. Ou seja, por quê? Pela tarifa. Então, a tarifa ela tem que ser uma tarifa que atenda aos investimentos e atenda à manutenção e operação do sistema. Então, aqui foi feita uma comparação. Quando foi feito o estudo, não tinha ainda São 2 slides, tá? Esse aqui é o slide com a tarifa anterior. Então, vocês podem observar, a gente pegou três companhias que são aqui perto, né? Uma que é a Casan, que é a companhia estadual. Outra é um SAMAI, que é o SAMAI de São Bento, que é aqui do lado também, é uma autarquia pública. E a gente pegou também a tarifa da CAGE, que é a companhia Argos Joinville, vizinhas aqui do município de Garuva. Então, 50% da população, ela geralmente, vamos dizer assim, 50% da população consome até 10 metros cúbicos. Então, quando a gente fala em tarifa, a gente sempre fala 10 metros cúbicos. Então, a gente pegou uma comparação para 10 metros cúbicos. Então, por exemplo, quando foi feito o estudo, a Casan hoje está cobrando para 10 metros cúbicos R$ 58,00. Quando foi feito um estudo, a tarifa de Garuva era R$ 25,00 residencial para 10 metros cúbicos. Ou seja, um déficit, uma diferença de 56%. SAMAI de São Bento está operando com a tarifa de R$ 46,00. A tarifa, quando foi feito de vocês o estudo, em torno de R$ 25,00, uma diferença de 48% menos. E da Águas de Joinville está operando já com 43,00, e a tarifa, na época que foi feito o estudo, estava em torno de 25,62. Então, a gente atualizou esse slide aqui, depois eu volto para aquele lá, com o reajuste que foi dado de vocês, né? Então, hoje, Garuva está operando para residencial 10 metros cúbicos com R$ 29,00. Então, vocês podem observar que a tarifa de vocês ela é menor comparada com outras companhias aqui ao redor, aqui na região, de diferentes tipos, né? A Casan é uma economia mista, o SAMAI ela é uma autarquia pública, né? E a Águas de Joinville, esqueci de colocar aqui
o loginho da Águas. A Águas Joinville é uma empresa pública, né, municipal, que era de economia mista, acho que agora é 100% pública. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, o que foi feito? Foi feito um estudo tarifário, onde, antes do reajuste, é importante lembrar, que a tarifa média por metro cúbico é R$ 4,19. Deixa eu explicar o que é esse 4,19. É pego toda a arrecadação, seja ela industrial, pública, social, residencial, é pego todo o faturamento e dividido pelo volume micromedido. Então, ou seja, a tarifa média que hoje o município de Garuva está operando é em torno de R$ 4,19 o metro cúbico. O residencial é menos, vocês viram que é 10, custa 29 alguma coisa. Mas na média, somando o comercial que é maior, o industrial que é maior, na média para esse estudo econômico financeiro, a tarifa que operada para vocês hoje, até então, antes do reajuste, desculpa, era R$ 4,19. A tarifa média que precisa ser operada para viabilizar os investimentos, a operação e a manutenção, teria que ser em torno de R$ 6,16. Ou seja, claro, tirando o reajuste, né, quando a gente fez o estudo, teria que se dado um aumento de 47% na tarifa, tá, para poder viabilizar aqueles investimentos que estão sendo propostos. Claro que com o reajuste agora diminui um pouco essa diferença. Então, qual que é o modelo de contratação para o cenário ideal? O modelo que a gente está sugerindo é o quê? É a concessão plena de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E qual é o critério? O reajuste na tarifa média. Ou seja, o que significa? Existem várias modalidades de concessão. Concessão que você dá uma outorga e dá um desconto na tarifa. Então, existe uma série de arranjos de concessão que você pode fazer. Mas, geralmente, o que acontece? Você define uma tarifa média para poder viabilizar o sistema, e aí você lança um edital de concessão e ganha quem dá o menor desconto na tarifa. Então, isso é uma modalidade que a maioria dos municípios está adotando, as companhias estaduais também, para poder viabilizar o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, esse aqui é o resumo na parte da água e esgoto. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a drenagem e o manejo de águas pluviais. Então, falou em águas pluviais, falou água de chuva, né? Então, que a gente sempre trabalha com a questão da bacia hidrográfica. Então, o município de Garuva, ela conta com 4 grandes bacias hidrográficas, que é do Canal do Palmital, o Rio São João, o Quiriri e o Rio Saí-Iguaçu. Dessas bacias, ela se divide em 12 microbacias, de acordo com esse mapa aqui. Então, essas são as microbacias que são feitas os estudos da drenagem, né, no município de Garuva. Para poder fazer o planejamento da drenagem urbana, foi dividido em 2 UTAPs, que são unidades de planejamento territoriais de análise e planejamento. Essas 2 UTAPs são a UTAP Centro, que envolve toda a parte central, e a UTAP 3 Barras. Então, quando a gente for trabalhar a drenagem, a gente vai trabalhar em duas grandes unidades de planejamento. Eu vou pegar um copo de água ali, só um pouquinho. Então, a UTAP Centro, ela compreende uma área de 41 km². Então, ela atende os bairros, esses bairros aqui, Vila Trevo, Garuva Acima, Rio da Onça, Palmital, Urubuquara, Centro e São João de Baixo, né? E essa UTAP, ela tem vários corpos da água, né? Que cada corpo tem uma microbacia de contribuição. A UTAP 3 Barras, ela é uma UTAP maior. Ela compreende uma área 10 vezes maior que a UTAP do centro, né? Tem esses bairros aqui que estão dentro dessa unidade de planejamento: Quiriri, Caovi, Minas Velhas, Sol Nascente, Baraharas, Bom Futuro, Barrancos, 3 Barras e São João Abaixo.
E todos esses corpos d'água aqui fazem parte da nossa unidade de planejamento. E como é que é feito o atendimento hoje? Então, basicamente, hoje, toda a área urbana ela é atendida com sistema de drenagem, né? Existem alguns problemas pontuais, mas toda a área urbana, ela, que principalmente tem vias, ela tem uma microdrenagem, seja ela por sarjeta, ou seja ela também por bocas de lobo e a drenagem subterrânea, né? Então, algumas fotos que foram tiradas, né? Então, você pode ver que no TAP Centro, você já vê uma disposição, você já consegue enxergar um pouco as bocas de lobo, né? E na UTAP 3 barras, como é uma UTAP mais afastada, você ainda tem, não tem assim como são grandes extensões, né? Você ainda não vê assim uma drenagem, uma questão das bocas de lobo tão visíveis como a questão da UTAP do centro, tá? Questão dos resíduos sólidos. Do diagnóstico, hoje, o município ele coleta aproximadamente 330 toneladas mês. Quem faz o coleta, a transposição e a destinação final é a empresa SAIS. Hoje, ela opera com 2 caminhões compactadores, encaminha para um transbordo, que tem uma licença ambiental de operação, e esse transbordo, depois do transbordo, é encaminhado para um aterro sanitário no município de Otacílio Costa, que fica a 309 quilômetros do transbordo. Ou seja, o transbordo fica a 36 quilômetros do município e do transbordo é encaminhado para esse aterro sanitário que também tem uma licença ambiental de operação. A coleta seletiva, ela é em torno de 4% da coleta convencional, em torno de 14 toneladas mês. A coleta e o transporte também é da empresa SAIS, é um caminhão-baú, esse aqui, que faz a coleta seletiva, e encaminha para a cooperativa de materiais recicláveis. E aí o rejeito, né, que nem tudo é reciclável, é encaminhado também para o aterro de Otacílio Costa. A limpeza urbana, que seria a parte de vias públicas, ela é feita pela empresa SAIS, né, Soluções Ambientais, e aí é condicionado em sacos de 100 litros, né? A questão dos volumosos, o que é os volumosos? É aqueles sofá, colchão. Então, essa questão dos volumosos, a prefeitura faz campanhas de conscientização, né? E aí, de vez em quando, na Semana do Meio Ambiente, onde existe uma série de ações para poder fazer o recolhimento desses volumosos. E aqui eu queria dar, não é os parabéns, quando a gente começou a estudar o plano de saneamento, é difícil a gente ver um estudo gravimétrico num plano de saneamento. Então aqui eu queria dar os parabéns para a equipe que colocou isso no plano de saneamento, porque o que acontece? Esse estudo gravimétrico, ele é importantíssimo para poder definir as políticas de resíduos sólidos. Então é difícil a gente ver um município fazer um estudo gravimétrico dentro de um plano de saneamento. Então isso foi uma coisa muito bacana que foi feita. O que é esse estudo gravimétrico? É você pegar o lixo convencional e ver o que tem de parte que é reciclável, o que é parte úmida. Então isso aqui foi uma coisa muito bacana que os técnicos da secretaria colocaram no plano de saneamento e que a Azimut teve que fazer. Então, o que é feito esse estudo gravimétrico? Foi pegado, dentro desse estudo gravimétrico existe uma norma, uma NBR, onde ele define como é que você vai pegar uma amostra do resíduo sólido. Você não pode pegar em época de festa, você não pode pegar no sábado, no domingo, numa segunda-feira. Você tem que pegar esse resíduo para fazer a amostra num dia, vamos dizer assim, comum, ou seja, numa quarta, numa quinta. Então foi pego numa quarta-feira os caminhões nessas duas áreas aqui, Centro 1 e Centro 2, para fazer esse estudo gravimétrico. Então, como é que é feito esse estudo? Primeiro, pega o caminhão convencional, ele despeja o lixo, né? Você faz a homogeneização desse lixo, divide esse lixo em 4 partes. Essa quarta parte você separa 2 de maneira transversal. Dessa, você retira uma, divide de novo em 4, né? E dessa partezinha aqui você faz o estudo da gravimetria, ou seja, você faz o estudo de caracterização do seu lixo.
Isso aqui é importantíssimo, tá, para fazer as políticas públicas de resíduos sólidos. Então, foi definido uma nomenclatura, né, e foi definido quais eram os tipos de resíduos que foi feito esse estudo gravimétrico, ou seja, material orgânico, o que é papel, plástico, metais, vidros, outros resíduos e rejeitos. Então, esses aqui foram os itens que foram adotados para fazer esse estudo gravimétrico. Além disso, aqui as fotos do estudo gravimétrico da coleta convencional, né, como foi feito. Ali tem uma foto mais afastada. E aqui foi feito o caminhão chegando, despejando, e aqui dividido as 4 partes, né? E aí foi feito todo um estudo, foi pesado o resíduo para ver a porcentagem de cada resíduo dentro desse caminhão que veio. Também foi feito o estudo gravimétrico da coleta seletiva, ou seja, o que vem na coleta seletiva, né? Quais são os materiais que vêm na coleta seletiva. Então, a mesma metodologia foi feita para a coleta seletiva. E aí a gente tem esse diagnóstico. Então, vocês podem observar aqui, ó, que 58% do resíduo convencional ele é orgânico, né? Ele é úmido. Então, ou seja, o que são os resíduos úmidos? São aquelas cascas, restos de comida, né? Então, 58% ele é orgânico, 10% é papel, 7% é plástico, né? Uma pequena parte é metal, pequena parte é vidro, 20% é rejeito, ou seja, não se encaixa em nenhum desses outros itens, né? E esse aqui são outros, né? São outros resíduos que não estão encaixados aqui. E da coleta seletiva, você pode observar que 51% é plástico, né? Então, isso é uma coisa muito importante para poder fazer a questão do trabalho com as cooperativas, com os catadores. Então, você pode ver 4% é metal, 18% é papel, e aí vidros e rejeitos, e 22%, né? Esse 22% que a gente tem que trabalhar, que é aqueles 22% que volta para o aterro sanitário. Ou seja, é na coleta seletiva, mas ele acaba voltando para o aterro sanitário. Por quê? Porque ele não tem nenhuma... não se encaixa em nenhum desses, e também são materiais que ainda a comunidade joga na coleta seletiva que não é reaproveitado. O outro item que de acordo com a Lei Federal 12.305, são os resíduos especiais. Então, dentro do estudo, dentro do plano de saneamento, do volume que está disponível no site, é feito um levantamento, é feita uma abordagem em todos os tipos de resíduos especiais. Quais são os resíduos especiais? E cada resíduo desse, ele precisa de um plano de gerenciamento integrado. Ou seja, quais são os resíduos? Resíduos de saneamento. O que é resíduo de saneamento? É lodo de estação de tratamento, todos aqueles resíduos que vêm das unidades de operação do saneamento, resíduos industriais, resíduos de saúde, resíduos de mineração, resíduos que por sua natureza, composição ou volume não sejam equiparados aos resíduos domiciliares, resíduos sólidos da construção civil, RCC, resíduos de serviço de transporte e resíduos agro-silvopastoris. Então, esses resíduos, foi feita uma análise, né, de cada um deles dentro do plano de saneamento. Também, o artigo 33 da Lei Federal 12.305, ele obriga também a fazer uma abordagem da questão da logística reversa. O que é a logística reversa? São aqueles resíduos, por exemplo, agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas, produtos eletrodomésticos e embalagem geral. Ou seja, existe uma política de logística reversa que envolve vários atores, seja ele o consumidor, seja ele aquele que vende e seja ele que fabrica. Então, dentro dessa política de logística reversa, o plano também abordou esses tipos de resíduos aqui. Solução para a gestão de resíduos sólidos domiciliares. Então, da mesma maneira que foi feito para água e para esgoto, foi feito também a projeção dos resíduos sólidos domiciliares. Ou seja, ao longo dos 30 anos, quanto de lixo que vai ser gerado, quanto de lixo vai ser reciclável, né? Então, em cima disso, você faz uma projeção do serviço de resíduos sólidos. Então, qual que é o cenário que está sendo colocado? É a prestação de serviço por empresa privada, ou seja, contrata a cada 4 anos, sendo gerenciamento e fiscalização pela prefeitura.
Quais são as vantagens e desvantagens? Primeiro, a cobrança da taxa de lixo é pela prefeitura. Os investimentos são pela prefeitura. A operação pela empresa, a operação, ou seja, o caminhão, o coletor, o servente, ele é da empresa privada contratada. A fiscalização, a manutenção e o monitoramento é pela prefeitura. E o risco de inadimplência também fica pela prefeitura. Por quê? Porque quem cobra é a prefeitura. Então a prefeitura cobra, né, através do carnê do IPTU, e repassa essa arrecadação para a empresa privada. Então é esse o cenário que está sendo colocado como solução para viabilizar a coleta de resíduos sólidos. O dimensionamento que a equipe usou é o modelo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, tá? Então ele é adaptado do Rio Grande do Sul, desculpa, e é adaptado para Santa Catarina. Então essa planilha aqui, a gente usa ela como referência do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Então, analisando todo o estudo populacional, tudo aquilo que a gente levantou de resíduos, a per capita, então feito esse orçamento sintético, o custo total mensal da coleta, destinação final, transbordo, é em torno de R$ 237 mil por mês. Lembrando que a taxa ela é em função do número de passadas, né? Então também foi feito um levantamento de quantas residências, indústrias e comércio tem uma passada, duas passadas, e aí hoje aproximadamente 6 mil unidades, seja ela comercial, residencial, industrial, tem a sua coleta e destinação do resíduo considerado domiciliar, urbano. Então, você pegando a metodologia do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, você tem R$ 237 mil por mês, dividido pelo número total de unidades que tem esse atendimento, daria um valor de reajuste, ou seja, um valor de tarifa no lixo em torno de R$ 39 por mês. Valor médio anual por unidade de 471. Lembrando que isso aqui é um valor médio, né? Tem gente que vai pagar mais, tem gente que vai pagar menos em função do número de passadas. Daria um valor da disposição do tonelada que seria pago, né, em torno de R$ 718. Lembrando que esse 718, o que é? É a coleta, o transbordo e a destinação final. Esse mesmo estudo, na mesma metodologia, foi feita para Corupá, onde nós fizemos o plano de saneamento, que deu em torno de um valor médio de R$ 37 por mês nessa metodologia. Acho que hoje vocês pagam menos essa questão da tonelada, né? Finalizando, que horas estou dentro do prazo ali? Estou falando muito rápido, tá certo? Está dentro? E quais são as metas? Ou seja, o que a gente precisa fazer para poder viabilizar a questão dos 4 eixos do saneamento do município de Garuva? Então, com relação ao abastecimento de água, a meta a curto prazo, elaboração do edital de concessão de serviços, ainda no ano 1 de 2023, a universalização do sistema de abastecimento de água conforme a novo marco regulatório de saneamento, até 2033. Nesse caso, vocês já têm a universalização de água, então bastaria só manter os 100% que vocês já têm. Com relação à água também, até 2033, isso aqui é lei, né? Toda operadora tem que ter um índice de perdas na distribuição menor ou igual a 25%. Tá? Então, isso aqui, até 2033, tem que ser feitos investimentos para reduzir tanto as perdas físicas como as perdas aparentes, para poder chegar nos 25%. Com relação à meta do esgotamento sanitário, também elaboração do edital de concessão de serviço, no ano 2023, e também, de acordo com a lei, universalizar o serviço de coleta e tratamento, de acordo com o marco regulatório de saneamento, até o ano 2033. Isso aqui é estipulado por lei, né? Para a questão da drenagem pluvial, então, até o ano 3, fazer todo o cadastro técnico da rede de drenagem urbana. Então, a gente fala que é um serviço de formiguinha mesmo,
de fazer o levantamento, onde é que tem boca de lobo, georreferenciar, ver o que tem, quais são os diâmetros. Então, isso aqui é um trabalho muito importante. Dificilmente a gente vê isso as prefeituras fazendo. A gente sempre fala que a drenagem é o patinho feio, né? É sempre o último a ter investimento. A gente só vai ver a drenagem quando dá problema. Mas a questão da manutenção preventiva ela é importantíssima. E esse cadastro, né, ele é importante para poder fazer isso também. E depois do levantamento do cadastro, elaborar um plano de drenagem urbana, ou seja, mapear aqueles pontos, contratar os projetos, definir quais são as prioridades e também implantar um programa de manutenção de microdrenagem. Alguém já viu alguma prefeitura fazer uma manutenção em boca de lobo? É difícil a gente ver, né? Você levantar a boca de lobo, fazer uma limpeza. Então, isso é importantíssimo, os municípios terem equipe de manutenção de microdrenagem. Então, isso aqui é importantíssimo, né, para poder fazer, para que não tenha problema, né? Porque, lembrando, a gente só vai ver quando o problema acontece. Aí precisa fazer a manutenção. Com relação aos serviços dos resíduos sólidos, então, continuar, né, com a manutenção de 100% da cobertura da coleta convencional domiciliar e coleta seletiva, né, então manter o que você já tem. Aumentar o índice de 4% de eficiência de valorização dos resíduos recicláveis, ou seja, hoje vocês têm só 4% do que é comparado à coleta convencional feita a coleta seletiva, então aumentar esse índice. E fazer também uma valorização dos resíduos orgânicos, compostagem, trabalho nas escolas, porque vocês observaram que 58% do lixo ele é úmido, né? Então, alguns municípios, a gente teve experiências que a gente vê, não, mas não chega no aterro sanitário. Por quê? Porque alguns municípios têm a cultura da compostagem caseira, né? As pessoas fazem têm a sua hortinha e colocam ali o seu resíduo úmido. Então, fomentar, incentivar, né, a compostagem, para quê? Para que esse resíduo não vá para o aterro sanitário. Por quê? Porque o município paga por peso. Então, qual que é a estratégia, qual que é o pulo do gato? É menos lixo a gente mandar para o aterro sanitário. Mais dinheiro vai sobrar para poder investir na educação, saúde, né, e outras coisas. E implantação do posto de entrega voluntário, que é um PEV, né? Seja ele para resíduos volumosos, seja ele também para poder a coleta seletiva. Às vezes, o caminhão da coleta seletiva passou, ele vai passar só na outra semana. Então tem que ter um ponto que a pessoa possa levar o seu lixo reciclável, né, em determinados horários, fora aquele que o caminhão da coleta seletiva passa. Finalizando então, pessoal, esse aqui é um resumo, né, de tudo que foi estudado. Todo o material, planilhas, textos, fotos, ele é um volume bem grande, ele está no site da prefeitura, disponível para a pessoa baixar lá o arquivo. E qualquer sugestão, dúvida, que às vezes possa passar despercebido pelos nossos olhos ou pelos olhos da prefeitura, a comunidade tem que nos ajudar, né, a dar sugestão. Poxa, eu acho melhor fazer isso aqui, eu acho melhor fazer aquilo. A parte técnica vai analisar e é importantíssimo que dê essas sugestões e essas contribuições, né? Então, qualquer sugestão, dúvida, né, secretária, pode ser encaminhada para esse e-mail aqui, que também está no site da prefeitura. Eu queria agradecer a atenção de todos, né, e agora eu fico à disposição para as perguntas, pessoal. Fique à vontade, tem da internet também, né, está à disposição para responder as perguntas. A gente vai deixar aberto aí 15 minutos para quem quiser fazer as contribuições, perguntas, tirar dúvidas. A gente vai ficar ainda até dia 4 de abril, com a consulta pública aberta ali, no site da... 8? Até dia 8, obrigada. Então, as contribuições podem ser encaminhadas no e-mail da CESA. E depois a gente vai conversar tecnicamente e verificar quais são viáveis e quais não são viáveis, mas todas serão respondidas. E dependendo da quantidade de contribuição, a gente vai fazer uma segunda audiência pública, caso seja necessário, né? Dependendo do nível de contribuições. Pode vir aqui também. Boa noite, meu nome é Henry,
moro aqui no centro, trabalho com terraplanagem e mineração. Todo esse estudo foi feito baseado em municípios maiores, digamos assim. Não sei, né, que vocês tiraram todos esses dados aí para ter um custo, vamos dizer assim, e como se pagar esse investimento ao longo aí desses 30 anos, certo? Mas Garuva ela é meio atípica porque nós aqui é quase tudo por gravidade, né? O município é pequeno, a captação é próxima, teria um custo menor. Não sei como é que vai ser rateado depois. E a tendência é que a gente economize água com captação de água. Eu não sei como é que vai ser feita a cobrança, se é na entrada da água ou é na saída, certo? Porque à medida que você vai incentivando que as pessoas façam a coleta da água da chuva, etc., diminui a entrada, isso vai impactar na saída, vai impactar no recurso, vai ser cobrado a mais, porque daí as pessoas estão economizando, o município não arrecada o suficiente, a empresa, no caso, vai taxar mais, vai desincentivar essa captação de água. Henry, né? Deixa eu ficar do lado do Henry aqui. A pergunta é ótima. A metodologia, os custos, eles são iguais para todos. Produto químico, por exemplo, é um custo igual para vocês. É claro que municípios que a captação é por gravidade, ele tem um custo de energia menor. Ou seja, essa questão da tarifa, ela levou em consideração as características locais. Apesar da metodologia e os custos, por exemplo, de energia elétrica, essa elétrica é Estado, né? Produto químico, vocês pagam o mesmo que por exemplo, a CAGE. Então, os materiais, a expertise é utilizada, mas a característica é local. Então, esse estudo, ele levou em consideração a característica local. Quando a gente compara com outros municípios a tarifa, é para a gente ter uma noção, né? Por exemplo, Corupá também é por gravidade, né? Então, essa é a primeira pergunta. A questão da segunda pergunta, como vai ser cobrada? No hidrômetro. O hidrômetro que vai medir. Se a pessoa tem uma captação de água de chuva, ela vai ter a captação de água de chuva, né? Isso aí é uma tendência que as pessoas utilizem mais a água de chuva. Agora, se vai aumentar ou diminuir o impacto, isso aí é inerente. As pessoas cada vez vão mais utilizar. Então, quem que vai medir é o hidrômetro, né? Se as pessoas vão usar água de chuva, consequentemente elas vão consumir menos, né? Então, o que vai acontecer? Experiências próprias, né, não impacta tanto no consumo da concessionária, tá entendendo? Mas que tem uma diminuição, tem. O que a gente precisa observar é a questão do esgoto, né? Porque a pessoa capta água de chuva e retorna como esgoto, né? Então, esse esgoto que retorna também tem um custo que tem que ser analisado. Mas, com relação à cobrança, é através do hidrômetro. Tá bom? Era essa a resposta? Opa. Vou aproveitar que está a secretária aqui, tem alguns vereadores. A questão da coleta do lixo, certo? Eu posso até estar errado, certo? Mas eu não vejo assim, ser produtivo que a mesma empresa faça as duas coletas, que eu não vejo uma concorrência pelo lixo. A Saia Miller passa, se tiver reciclado, ela leva, se não tiver também não tem problema, porque no outro dia ela vai levar tudo e é ela que vende. Então, eu não sei se é possível, mas o ideal seria que fossem empresas distintas concorrendo. A Saia Miller não faz investimento nenhum para adquirir esse lixo, certo? Para ela, a impressão que dá é que é quase uma obrigação. Ela não incentiva, ela não oferece o lixo, o pacote reciclável, o azul, no caso, né? Ela não faz uma campanha para incentivar a coleta. Isso acarreta em mais lixo que vai lá para o Tacílio Costa. Tudo isso é custo. O ideal seria que tivesse um mecanismo que possibilitasse empresas distintas na coleta, principalmente no reciclável. Eu acho que tem muito lixo reciclável que está sendo jogado fora, está pesando, nós estamos pagando. E para a empresa Saia Miller, desculpa, mas não faz diferença nenhuma, porque para ela não perde nada. Eu gostaria que houvesse mais concorrência. Obrigada pela contribuição. Eu vou falar um pouquinho mais, na verdade foram várias contribuições, muito obrigada aí. Referente à empresa ser a mesma, a gente fez uma licitação, né? E infelizmente para nós veio uma empresa apenas disputar. Então, para nós, quanto mais empresas venham a disputar a licitação, melhor. Tanto que esse ano nós estamos caminhando para uma nova licitação
justamente para verificar se vai ter mais concorrência. A empresa, realmente, ela é obrigada a retirar o resíduo reciclado, e ela é auditada esse ano, em 2020, uma vez por ano, pelo menos, a gente audita a empresa. Esse ano, inclusive, a gente aproveita o início do ano que tem menos demanda na secretaria, já foi feito toda a rota da coleta seletiva e comum foi feita com a nossa diretora Yasmin, junto com o pessoal da SAI, para verificar se estava sendo atendido 100% do município. E está. E ainda tem alguns casos, eu vou passar hoje e pegar o reciclado. O reciclado está misturado com o orgânico. Se está misturado, a empresa não faz a coleta, porque eu não posso levar para a cooperativa de reciclados, a cooperativa que faz a reciclagem, resíduo contaminado, porque eu estou criando um risco de contaminação para os funcionários que estão lá. Então, se está misturado, ele já não coleta. Tem muita gente que faz denúncias na ouvidoria, a gente até agradece, que isso é muito bom para nós, que é uma forma de auditoria também. E a gente faz essa conferência, verificação, o caminhão vai, faz filmagem e mostra, olha, eu não retirei porque estava misturado. Então, por isso que às vezes tu vai presenciar o caminhão parando e não é reciclado. Então, eu tenho 80% de orgânico e uma garrafa PET numa sacola. Então, por esse motivo, em alguns momentos não se coleta. Quanto à campanha, só esse ano, até agradeço o secretário Gilcemar aqui, que nos apoia em todas as campanhas de educação. Esse ano, salvo engano, a gente já fez mais de 6 campanhas de educação ambiental, só em 2023. 2022, 2021, tivemos muitas campanhas. Porque a reciclagem, eu tenho que incentivar o meu munícipe a fazer essa reciclagem. É eles que vão aumentar o meu índice de 4% para 10%, para 15%, para 20%. Antes fosse 90% de resíduo reciclado. Então, a gente está trabalhando com os munícipes, está trabalhando nas escolas fortemente. Agradecemos também a secretária Lucileide, que a gente está, acho que todo mês, dentro das escolas, atuando de alguma maneira, porque a gente acredita que, se a gente ensinar e as crianças levarem isso para casa, facilita também, porque os pais vão aprender e vão praticar a reciclagem, né? Então, quanto a campanhas estamos fazendo, a gente não incluiu na última licitação a questão dos sacos coloridos, porque é um custo altíssimo. Agora eu não tenho aqui, mas eu posso deixar depois disponível quanto que custa cada saco colorido, por exemplo, para eu entregar, enfim, de casa em casa, e também teria a logística da entrega. Então, não é 100% viável fazer isso todo mês. Mas esse ano a gente vai entregar para as escolas 10 mil sacos coloridos, não sei se vai ser verde ou azul, para as crianças levarem para a escola. Então, para incentivar também a reciclagem. Estamos trabalhando com a compostagem na escola, e a gente está até tentando fazer um piloto futuramente aqui numa área menor, um bairro ou uma comunidade que queira fazer um trabalho de compostagem, mas a gente vai ter que fazer um piloto para testar, porque mesmo nós fazendo a compostagem nas escolas, é muito pouco retorno, é pequena procura. Então, a gente está caminhando aos poucos, não adianta a gente fazer algo gigante, a gente não ter retorno, ou, enfim, fazer só um elefante branco, né? Então, a gente está incentivando a compostagem caseira nas escolas, e se tiver alguma comunidade até que queira fazer uma compostagem numa escala maior, estamos disponíveis para auxiliar. Não sei se faltou. Boa noite a todos. Só em complementação ao que a Silmara falou sobre a parte dos resíduos, principalmente no que tange ali a licitação. Apesar de a gente fazer um processo licitatório para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, coleta seletiva e varrição ser a mesma licitação, são lotes diferentes. Então, a gente tem o lote 1 para coleta, transporte e destinação final de resíduos, o lote 2 foi a coleta e transporte dos resíduos recicláveis, e o lote 3 foi da varrição. Só que acontece que a mesma empresa ganhou esses 2 primeiros lotes. O terceiro lote eles não haviam ganhado na primeira, mas a empresa estava com a documentação, não atendeu, a segunda declinou, eles eram a terceira colocada, assumiram também a varrição. Mas a gente tem o cuidado sempre de colocar lotes separados para realmente evitar que a gente ou favorecimento para uma empresa, ou que ela está coletando os resíduos para aumentar o peso, enfim.
E a questão da tonelagem, ali a gente confere todo mês a tonelagem de todos os caminhões, as pesagens dos caminhões que vão para a área de transbordo, todos os relatórios, e a gente também está diariamente, toda reclamação que a gente recebe, a gente repassa para a empresa. Até semana passada a gente teve uma reunião junto com a Comarg, que é a cooperativa, porque ela que recebe esses materiais sobre como que está chegando esses resíduos, como que a gente pode melhorar, até a parte deles investirem também em campanha juntamente com a prefeitura, porque para a gente é melhor que seja incentivado cada vez mais a coleta seletiva no município, porque é um custo que a gente não vai ter com destinação final. Então, quanto mais coleta seletiva, quanto mais a população passar a reciclar e reciclar da maneira correta, lavando os resíduos, não colocando o orgânico junto, enviando para a coleta seletiva, porque é até uma situação engraçada que a gente recebeu, engraçada para, sim, né, a situação, mas complicada para a cooperativa, resíduos, sacos de caranguejo eles estavam recebendo na cooperativa. Colocaram os resíduos no dia da coleta e chega para eles essa situação. Então, a população precisa aderir à coleta seletiva, porque conforme mais resíduos sejam encaminhados para a seletiva, menor vai ser o custo até para a população na hora de pagar a taxa de lixo lá todo início de ano. Boa noite a todos. Com referência à água, não vou nem questionar, porque a pergunta do Henry foi bem pertinente, aí já houve a resposta. A minha pergunta é sobre coleta de resíduos. A possibilidade, na verdade, de colocar separado do IPTU, né, essa cobrança, porque ela vinha atrelada ao IPTU, acho que meio complicado. Então, acho que deveria vir separado, né, a cobrança do resíduo e dar um pouco mais de suporte ao munícipes com referência a coletores, né, colocar os resíduos de descarte, principalmente, né, que a gente ouve muita cobrança, infelizmente, muita cobrança. Eles têm os descartes de sofá e coisa arada e querem ter um coletor lá, pelo menos, para colocar aquele resíduo ali para ser descartado. Mas não tem onde colocar. Na frente da casa hoje fica meio complicado, né? Na frente do muro, e fica feio no município também. Eu acho que a cobrança vai ser, pelo que eu pude perceber ali, vai ser pelo município agora, né? O trabalho da cobrança. E o trabalho externo vai ser terceirizado, é isso? Na verdade, a questão, obrigada, vereador, a questão de resíduo ela não vai mudar, né? Ela vai continuar sendo pela prefeitura e a gente fazendo a operação por contratação via licitação, né? A questão da taxa de lixo, principalmente porque ela é uma prestação de serviço e não é um imposto, eu não consigo separar no momento, mas a gente já teve indicações dos vereadores, inclusive, e a gente está trabalhando isso com a administração, mas no momento, por ser uma taxa, eu não consigo separar do IPTU no momento. Mas a gente já tem essa tratativa interna lá para verificar o que a gente poderia fazer para segregar, fazer uma parte separada ali do IPTU, encaminhar uma folha separada, enfim. Então, a gente está tratando junto com o secretário de administração, o Márcio. Eu vejo que seria necessário, na verdade, para a sociedade tem 2 carnês, né? Uhum. Eu creio assim, né? Se houver uma possibilidade de pagar em cota única a coleta de lixo e parcelar o IPTU, ele vai fazer isso. Pelo menos dê uma oportunidade para ele fazer isso, né? Se vier tudo no carnê só, né, ele vai se obrigar a perder o desconto do 20% ali, né, que vem, e ter que parcelar tudo ali, porque não vai ter condições de quitar no mínimo uma daquelas ali. Então, acho que dá uma oportunidade para os munícipes, né, eu acho que seria bem sugestivo, né, ali está ali para dar uma sugestão, não vou usar aquilo ali, mas estou usando aqui, tá? Então, analise com, né, bem ali, e é um trabalhinho a mais,
mas é necessário. Eu vejo que é uma necessidade para o município. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador. Mas a gente está tratando internamente sobre isso. Só queria complementar a questão de ecoponto e outros que como foi comentado pelo vereador. Nós instalamos o primeiro ecoponto ano passado, aqui em Garuva. Inclusive, ele já foi depredado por mais de 6 vezes. Uma situação bem crítica. E a gente está prevendo a instalação de mais 4 ecopontos agora no primeiro semestre, perto das escolas, porque a gente vai tentar trabalhar junto com a Secretaria de Educação já para tentar coibir essa depredação. Quanto aos coletores, no nosso contrato com a empresa, hoje tem 100 coletores no município, no contrato, esses coletores grandes que a gente vê espalhado pela cidade, e adquirimos 5 ano passado, 7 agora no primeiro semestre, e vamos adquirir mais alguns no segundo semestre de 2023. Mas qual é o intuito desses grandes contentores, que custam quase R$2.000 cada um, fora a manutenção, limpeza, enfim, porque ele também é muito depredado. Inclusive, na nossa região do São João, que é uma região turística, muitos foram, a gente colocou agora, porque aumenta o turismo ali na região da Pedra da Judite, e muitos contentores foram depredados para usar como boia, canoa, enfim, e a gente perdeu muitos contentores. A ideia desses contentores é facilitar a coleta em grandes pontos. Geralmente ele é colocado nas esquinas, em vários municípios. Agora a gente está dando preferência para colocar também em esquinas aqui no nosso município, e ele é para facilitar a coleta. Porque a obrigatoriedade legal, eu construo a minha casa, eu tenho que ter na frente da minha casa, seja onde eu definir, via projeto, enfim, eu tenho que ter um local para armazenar o meu resíduo, o que eu gero na minha casa, com uma capacidade que caiba ali, sei lá, 4 sacos que eu gere por semana, enfim. É uma obrigatoriedade legal eu ter na minha casa, é uma obrigatoriedade eu ter na minha empresa, no meu comércio, na minha indústria. Porque se o município tiver, eu tenho 7.000 residências, se eu tiver que colocar 7.000 contentores, o município não tem condições de manter isso, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, por lei, cada residência tem que ser o seu local correto, e o município coloca esses contentores para facilitar essa macro coleta e facilitar também para as pessoas colocarem. Enfim, gerei demais essa semana, vou lá e coloco ali na minha esquina, que tem um contentor, para não ficar tão sobrecarregado ali, ruas sem saídas, que o caminhão não consegue ir e voltar de ré, então é colocado nessa esquina. Então, basicamente, é para isso. Não sei se ficou mais alguma que eu esqueci. Dos volumosos, foi mencionado aqui, os resíduos volumosos também não estavam nessa licitação do nosso contrato anterior, né? Esse ano a gente está tentando colocar no nosso novo contrato uma entrega via, eu vou fazer uma ligação na prefeitura, eu tenho um colchão aqui, então vocês podem coletar, a gente vai colocar isso no nosso novo contrato. Mas a gente quer deixar claro que tudo que a gente coloca de serviços tem que ser cobrado. Foi falado do equilíbrio econômico-financeiro que eu tenho que ter de acordo com a Lei 14.026. Hoje, eu gasto 3 milhões ano de resíduo, destinação, enfim, mais ou menos 3 milhões, e eu arrecado menos de 1,5 milhão. Ou seja, eu ainda estou longe do meu equilíbrio econômico-financeiro. Por mais que a gente aumentou a taxa em 2021, eu ainda estou muito aquém disso. Então, todos os serviços que eu vou colocando a mais, eu tenho que lembrar que em algum momento isso vai ser cobrado. Fora isso, a gente faz campanhas. 2021 a gente fez campanha, 2022 campanhas para o pessoal levar esse resíduo de construção civil, o pequeno gerador, ou volumoso em alguns pontos de entrega. E agora, em 2023, a gente vai ter 3 campanhas. Em abril, a gente vai ter 7 pontos de coleta itinerante, onde a população pode levar o seu resíduo volumoso. Depois, nós teremos em junho mais uma campanha e em outubro mais uma campanha, que vai sair, claro, vai custar, e esse custo vai sair da Secretaria, da dotação orçamentária da pasta, e que não vai já está nesse desequilíbrio econômico-financeiro. Então, assim, isso que a gente gostaria de deixar claro, que os serviços, em algum momento, ele tem que ser cobrado, porque é um serviço que a gente está prestando,
mas eu não arrecado para isso, né? Tô longe ainda disso, na verdade. Mas a gente tem essas campanhas justamente para a população ter aonde colocar. E a gente está sempre focando na não geração de resíduo. A gente fez uma campanha em 2022 em parceria com o secretário Marcelo, de Infraestrutura. Muito obrigada também, Marcelo. Pós-ciclone, o ciclone foi em 2020. Em 2020, a gente retirou mais de 10 mil metros cúbicos de resíduo pós-ciclone, que custou mais de R$1.300.000. Depois disso, a gente ainda teve mais uma retirada em 2021. 2022, mais uma retirada de resíduo, que custou mais de R$30 mil. E nessa última, a gente passou de casa em casa, registramos por foto datada todas as casas que tinham resíduo na frente da sua casa. Tiramos foto depois de retirar o resíduo, fizemos todo um cadastro e entregamos um folder para cada casa como uma notificação, dizendo, olha, a gente tirou em 2020, tirou em 2021, tirou em 2022, então agora, se voltar a ter resíduo em local inadequado, vai ser autuado. E dessas casas que a gente tem registrada, mais de 40% já tem lixo de novo na frente da sua casa. Eu não estou falando pouco lixo, estou falando muito resíduo. Então, a gente... eu alugo a minha casa de 6 em 6 meses, troco o inquilino. Eu tenho que colocar de 6 em 6 meses o lixo na frente da minha casa. Se eu tiver que coletar das 7 mil casas que tem em Garuva, se eu tiver que coletar a cada 3 meses resíduo em 7 mil residências, quem é que vai pagar esse custo? Fora que eu não posso, o resíduo de construção civil é responsabilidade do gerador. Então, isso tudo a gente tem que analisar quando a gente só pede. Estou com resíduo na frente da minha casa, estou com resíduo na frente da minha casa. Secretária, só complementando, questão do déficit de 1,5 milhão, né? Lembrando que esse 1,5 milhão você vai ter que tirar de algum lugar. Então você está tirando da educação, você está tirando da saúde, está tirando de outra rúbrica, né? Dinheiro que já é tão difícil o município ter dinheiro, né? Então para cobrir o déficit você tem que tirar de algum lugar. Então você deixa de investir naquelas outras pastas que são prioritárias, né? Para cobrir, entre aspas, né? Esse rombo de 1,5 milhão por ano, que não é pouco dinheiro, né? Para poder cobrir essa deficiência na questão da cobrança dos resíduos domiciliares. Já deu 15 minutos, não sei se mais alguém tem alguma dúvida, contribuição, sugestão. Então, eu vou agradecer a presença de todo mundo que está aqui, os secretários, os vereadores aqui presentes, quem acompanha o nosso pelo Facebook, os que estão aqui presentes, muito obrigada. E eu dou como encerrada a nossa audiência pública da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Garuva.